Quem viveu num tempo em que não havia ainda a internet nem as redes sociais deve se recordar das expectativas que havia sobre as muitas possibilidades e potencialidades que a rede mundial de computadores nos traria. Havia a esperança de que trabalharíamos menos e que nos sobraria mais tempo, mais recursos para curtir dignamente a vida. Havia a promessa, a expectativa ainda, que as redes sociais nos aproximariam uns dos outros, de tal modo que conseguiríamos, inclusive, superar conflitos que há séculos têm nos afastado e nos feito disputar, litigar o tempo todo. Mas não foi isso o que ocorreu. Não é isso o que temos experimentado no nosso dia a dia, nos telefones, na frente dos computadores. Temos produzido mais, sim, em menos tempo, inclusive, mas isso não tem significado menos tempo de trabalho, entretanto. Temos feito mais e, com isso, assumimos cada vez mais tarefas, afazeres e, portanto, nos tornamos cada vez mais escravizados pela agenda, pela rotina, pelas tarefas e pelas exigências cada vez mais cruéis. Exigências de produtividade, de lucratividade, de performance. Além disso, conseguimos sim, também, estabelecer redes sociais de alcance planetário, global. Mas, a despeito do que isso parecia prometer, a nossa convivência social tem sido sensivelmente mais baseada, permeada de ódio, de intolerância. E os grupos a que pertencemos, por exemplo, cada vez mais ensimesmados. Os algoritmos lá das redes sociais estão nos escravizando por meio do reforço da repetição dos discursos. O que prometia menos trabalho e mais desfrute dos resultados do trabalho tem se mostrado como a reprodução clássica da exploração do trabalho e dos trabalhadores. O que prometia mais diálogo, mais encontro, tem se revelado como a tradicional relação de poder exercida pelo discurso, pela palavra, pela informação manipuladas. Por outro lado, entretanto, é possível também ponderar sobre o quanto, positivamente, as redes sociais virtuais podem nos ensinar a dialogar de forma mais amadurecida. Primeiro, isso é muito positivo, porque é um exercício de expressão de ideias e opiniões que exige muita cautela. Aprender a se posicionar, dar a sua opinião, de modo que essa mesma opinião não seja ofensiva a ninguém. Depois, e também isso é muito positivo, porque requer muita atenção ao que está sendo dito pelo outro. Demanda um esforço especial para se colocar no lugar do outro, tentar compreender a sua opinião, a sua fala, o seu lugar, a sua perspectiva. É um espaço, enfim, que exige de nós, ao mesmo tempo, falar e ouvir, posicionamento e respeito, partido e empatia. Contudo, essas mesmas redes sociais têm potencializado também muito rancor, muita agressividade. Não são raras as vezes que a falta de cuidado com o pensamento do outro é uma verdadeira arma, travestida nas palavras, naquilo que é dito, naquilo que é respondido, comentado. Duas coisas, em particular, têm me chamado, a mim, a atenção. De um lado, a falta de atenção, e de outro, o excesso dessa mesma atenção. Eu explico. De um lado, gente que não lê, não investiga e opina. Ou, quando lê, não consegue compreender aquilo que está escrito, a distinção das formas de escrever, a função, por exemplo, conotativa, denotativa da linguagem, não entende uma metáfora. Não sabe o que é ironia, hipérbole, analogias. E, de outro lado, gente que ignora o cerne do assunto e foca no detalhe, quase sempre naquele detalhe em que há um problema, no detalhe que afasta, que separa, que cria contenda.
É uma mistura explosiva de falta de interpretação de texto, às vezes com mau caratismo mesmo. Por isso, mais do que nunca, é indispensável entre nós que haja mais gente interessada em ouvir, em mediar essa onda inédita de confrontos, mais do que simplesmente conflitos. Não é simplesmente assumir o lugar de quem avalia e julga uma disputa do alto de uma prepotência pessoal, tampouco simplesmente desde a cátedra, por exemplo, de um juiz autorizado pelo Estado que vai sentenciar as disputas, os litígios que são apresentados à justiça. Não é isso. O que se espera, o que se necessita nesse momento muito delicado da nossa civilização, é que haja uma escuta efetivamente ativa, que quem fala se sinta respeitosamente ouvido e considerado. Que a relação entre quem fala e quem ouve seja baseada na lógica da empatia, na capacidade de se colocar no lugar do outro e considerá-lo como alguém que deve ter a sua dignidade preservada e as suas ideias consideradas. Que haja boa vontade dessas partes envolvidas nos diálogos para que as falas, os textos, sejam interpretados, reelaborados, sempre com vistas à compreensão e não à disputa, à competição. Para ouvir igualmente com o que ocorre quando se fala, é importante haver criatividade, inventividade e boa vontade para que aquilo que está sendo dito ou não está sendo dito às claras nos ajude a superar os conflitos. Conflitos sempre existem. A vida é marcada pelas idas e vindas, pelos altos e baixos. Confrontos, por outro lado, são radicalizações dos conflitos, radicalizações voluntárias dos conflitos, são exacerbações, são às vezes direcionamento mal intencionado e indisponível às conciliações. Os confrontos precisam ser evitados. Os conflitos que existem, superados, com a geração de novas, de ricas oportunidades. Conflitos podem se transformar em oportunidade. Inteligência, tecnologia, para isso nós já temos. O que nos falta, na verdade, é boa vontade. Em outras palavras, tudo o que as redes nos prometeram, menos trabalho e mais diálogo, parece que está de cabeça para baixo. Temos mais trabalho e temos menos diálogo. Ou seja, não é uma questão de tecnologia, de inteligência, porque elas estão aí, mas não entregaram aquilo que prometeram. A questão está em nós. Trata-se de uma questão ética. Boa vontade para superar os conflitos da vida.